Olá, pessoal, olha nós aqui de novo. Então, continuando com essa sequência de simbologias que nós estamos utilizando e falando sobre vários códigos, né, que tem a ver com o livro do Rafael, o código da arquitetura da matriz, né, dessa realidade. Então, ele criou um livro que tem a simbologia da base e vai soltar outros no mesmo modelo e outras coisas mais. Então, estamos trabalhando aqui para trazer um conteúdo para vocês que seja fácil de entender e que enriqueça, obviamente, o conhecimento sobre todas essas coisas e que você possa reconhecer que tudo tem dois lados. Então, Saturno, que é o assunto de hoje, costuma ser visto só como um lado, né, mais perigoso, tenebroso, mais escuro, mas como você vai ver, tudo tem que partir da escuridão em direção à luz, que esse é o nosso papel aqui nessa realidade. Então, o Rafael está com uma apresentação aí, eu vou acompanhar e eu passo a palavra para ele. Oi, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui de novo com vocês. Oi, Maria, tudo bom? Tudo Obrigado pelo certo? convite de novo. É um prazer. E é um prazer estar aqui, sempre é legal, maravilhoso, para mais um tema. Eu acho que esse é o tema que a gente vai trazer, com certeza, das lives que a gente fez até agora, o mais profundo, né? Vai ter um pouco de matemática, vai ter um pouco de filosofia, vai ter um pouco de tudo, né? De alquimia, mas é um tema fascinante, porque tem a ver com a evolução do espírito da gente aqui através da matéria. Então é um assunto muito bonito, é um assunto muito antigo, e eu espero que eu consiga aqui trazer bastante informação relevante para vocês, tá bom? Perfeito. Então, Então, vamos lá. a Maria pediu para aprofundar um pouquinho mais no tema, e eu, claro, vou aprofundar um pouco mais, né? Geralmente a gente não aprofunda tanto, porque alguns ensinamentos e algumas sabedorias antigas não pode ser passado para pessoas aleatórias, né? Isso já é bem conhecido desde a antiguidade, que um conhecimento profundo não cabe em uma mente rasa. Mas como o público da Maria já é um público qualificado, diferente da massa em geral, então eu vou considerar como a grande maioria como iniciados aqui. E vou aprofundar um pouquinho mais nos temas, né? Porque, como diz a máxima, né, não se deve jogar pérolas aos porcos, mas aqui eu tenho certeza que cada pérola vai ser tratada com maior carinho, porque a audiência de vocês, em sua maioria, sempre, né, sempre tem ali os mais, né, mas a maioria são pessoas, são buscadores da verdade, e então vocês merecem esse trabalho que certamente algumas pessoas, alguns grupos trabalhariam isso aqui como uma coisa de não espalharia, né? Ficaria em um grupo interno ou uma escola, alguma coisa assim. Bom, vamos começar. Eu decidi começar, como é de praxe, contando uma mitologia, né? Eu sempre começo falando um conto, uma mitologia, e como a gente vai falar de Saturno, eu vou trazer a mitologia de Cronos, o deus do tempo, né? Cronos e Saturnos é o mesmo deus, né? Cronos, no caso, é o deus grego, e o Saturno é o seu correspondente romano, né? Então a gente vai começar na história dele, porque é muito importante essa parte da mitologia, porque aí tem um monte de chaves simbólicas que trabalham no nosso inconsciente. Esse é um mito de milênios, então ele não poderia ficar de fora, tá? Além de ser uma história muito interessante mesmo. Então, tudo começa com o caos. O caos, a partir de si, vai gerando os primeiros deuses primordiais. Então, entre essas divindades primordiais, apareceu o Tártaro, o submundo, Nix, a noite, Gaia, a terra, e Urano, o céu. Esses deuses primordiais governaram por um longo período de tempo. Gaia, a terra mãe, teve muitos filhos. Então, com o Tártaro, ela teve os primeiros gigantes, né? Com o oceano, ela teve as criaturas marinhas. Mas ela se casou foi com Urano, o deus do céu.
E nesse casamento, eles tiveram os 3 primeiros filhos, que eram os hecatônqueros. Eram criaturas de mais de 100 braços, 50 cabeças, gigantes, com muita força e monstros horríveis, né. Depois, Urano fecundou Gaia novamente e eles tiveram mais 3 filhos, que é os famosos ciclopes, né, criaturas gigantes de grande poder e com um olho só. Após isso, Urano fecundou novamente Gaia e deu origem finalmente aos 12 titãs que a gente conhece na mitologia. Eles são 12, divididos 6 mulheres e 6 homens, né. Lógico, não é à toa, é sempre simbólico, força masculina e feminina, né, em equilíbrio no cosmos. E esses 6, o último a nascer foi o Cronos. Urano, vendo os primeiros 6 filhos que ele fez, os hecatônqueros e os ciclopes, ele não gostou deles e resolveu aprisioná-los dentro da própria Gaia. E aprisionou nas partes mais profundas da Gaia. Gaia não conseguia ver aonde eles estavam. Gaia ficou furiosa com Urano por ter aprisionado seus filhos e planejou se vingar de Urano, destronando ele. Então Gaia convocou seus filhos titãs e perguntou para eles qual deles ficaria ao lado dela para destronar o pai deles, Urano. Todos os titãs hesitaram, porque Urano era um deus tirânico e eles tinham medo de que, se falhasse o plano de Gaia, eles talvez sofreriam punições severas. Mas apenas um, o filho mais novo, levantou-se e falou: eu participo disso. E esse era Urano. Urano topou participar de tirar o próprio pai do poder. Então Gaia combinou com Cronos para tirar o poder de Urano. E como é que eles fizeram? Primeiro, Gaia ela gerou a partir das suas entranhas uma foice feita de adamantina. Adamantina é um mineral mítico, né? Onde ele é o mineral mais resistente, ele é inquebrável, nada pode quebrar a adamantita. E a partir dela, ela fez uma foice para ele, para Cronos. Inclusive, a adamantita é a origem depois que veio o adamantio, que é muito conhecido, né, nas Rangers. histórias em quadrinhos. É daí que vem, tá, o adamantio, que o Wolverine tem, eu acho que o esqueleto dele é revestido de adamante e tal. O Essas escudo do histórias. Capitão América, o braço como é que chama lá, do colega dele lá. Esse nome. Mas o pessoal está familiarizado com isso, né. Então essa ideia do adamantio, ele vem dessa mitologia, um metal, mítico. Então ela fez essa arma para ele e eles combinaram o seguinte: Gaia iria chamar o Urano para fecundá-la novamente, e enquanto isso o Cronos iria ficar escondido. Então, quando Urano se aproximou de Gaia e os céus e a terra estiveram próximos o suficiente, Cronos apareceu de repente e castrou seu próprio pai, Urano. Ele jogou as genitálias do pai no mar, e aí esse esperma de Urano seria as espumas do mar, e que foi aí que gerou a deusa do amor. Foi daí que Afrodite surgiu, né, do mar, das espumas do mar. Ela já nasceu adulta. E do sangue do deus Urano também nasceram outras criaturas e outros seres, né? E aí, então, Cronos pegou seu pai e baniu ele. E então ele perdeu o poder de fecundação e perdeu seu poder e foi banido do reino. Com isso, Cronos subiu ao trono e tomou o poder de todo o cosmos. Mas só que Cronos não se demonstrou ser um rei melhor que seu pai, né? Ele também foi muito tirânico. Primeiro que ele não quis ouvir a própria mãe, não libertou os irmãos. Ele manteve os hecatônqueros e os ciclopes presos. E ele também não dividiu o poder com seus outros irmãos titãs. Ele reinou absoluto no cosmos e com mãos de ferro. Então ele resolveu se casar com a própria irmã, a titã Reia. Ele se casou com Reia e quando ele se casou, ele recebeu uma profecia. E nessa profecia dizia que, assim como ele destronou o próprio pai, um dos seus filhos também ia destronar ele. Ele ficou neurótico com essa informação e ele passou a devorar os próprios filhos. Então, conforme Reia ia dando à luz a um novo filho, Cronos o devoravam completamente. Então ele fez isso com Hestia, com Deméter, com Hera, com Hades e com Poseidon.
Na sexta gravidez de Réia, Réia bolou um plano. Ela estava cansada de do seu marido devorar os seus filhos, né? Então, quando nasceu esse sexto filho, ela entregou para uma águia que levou até a ilha de Greta, onde essa criança foi crescer longe dos olhos do seu pai, Cronos. Mas Cronos, quando se aproximou de Réia e reivindicou o sexto filho, ela pegou uma pedra do rio próximo, embrulhou ela com mantos e entregou para ele. E ele engoliu de uma vez e nem percebeu a diferença. Isso é uma das metáforas mais bonitas assim sobre o tempo, que o tempo ele não liga se você é uma pedra, se você é uma pessoa. O tempo não faz diferença. Ele não distingue. Ele consome tudo sem distinção. Ele não tem percepção se é uma pessoa, se é uma árvore, se é uma pedra. O tempo passa e consome tudo. Essa seria a simbologia, né? Enfim, passou-se os anos e esse sexto filho cresceu. Esse sexto filho era Zeus, o filho caçula. Quando o Zeus tinha idade suficiente, Réia e também a avó dele, Gaia, procurou e falou que precisava tirar o pai dele do poder, tirar Cronos do poder, porque ele era um tirano. Então, Zeus aceitou fazer isso e eles bolaram um plano. Zeus foi até o reinado de Cronos e se disfarçou de criado lá, do reino dele. E aí, quando o Cronos, em algum momento, sentiu sede, ele foi lá e foi servir um copo de água, mas essa água tinha um purgante, a própria Réia que tinha colocado lá. E, então, o Cronos tomou essa água, logo ele passou mal e ele começou a vomitar os filhos que ele tinha engolido. Então, um a um, ele foi regurgitando a Hestia, a Deméter, a Hera, o Hades, o Poseidon, né? Depois que ele regurgitou todos os deuses, eles fugiram de lá e se reuniram para enfrentar Cronos. Cronos ficou, assim, enfurecido com a traição, né? E aí, então, ele reuniu os titãs que ficaram do lado dele, e alguns titãs ficaram do lado dele, outros titãs ficaram dos lados dos olimpianos, né? Dos filhos de Cronos, e então começou a se armar uma guerra, onde cada lado tinha um exército. Tinha os exércitos dos olimpianos e os exércitos de Cronos. E essa guerra ela teria durado muito tempo. E essa guerra tem um nome, Titanomaquia, que é a guerra dos titãs com os deuses do Olimpo. Prometeu, que tinha o dom da profecia, é aí que vem o nome dele, né? Prometeu é de profecia, de oráculo, né? Ele tinha falado para Urano que Urano não ganharia, que Urano não, perdão, que o Cronos não ganharia a guerra só à base da força. Mas Cronos ignorou ele, né? E a guerra continuou. A guerra parecia não ter fim e não tinha nenhum lado vitorioso. Eles estavam em impasse. Os dois grupos tinham muito poder e não conseguiam avançar naquilo. Então Gaia suplicou para que Zeus salvasse, procurasse os seus filhos Hecatónqueres e Ciclopes. E Zeus foi junto com Hades até as entranhas da Terra e achou eles, conseguiu resgatar esses 6 monstros, né? Então, os Ciclopes, que tinham ficado tempo preso na Gaia, eles aprenderam a mexer com materiais, metais, e eles entregaram por gratidão a Zeus 3 grandes armas mágicas e poderosas. Então, primeiro eles entregaram para Hades um elmo da invisibilidade, e aí depois para Poseidon eles entregaram o tridente, que daria o poder de fazer terremotos e maremotos e controlar os oceanos. E para Zeus ele deu a arma mais poderosa de todos, que é os raios, né? E então, com essas armas novas de grande poder, mais os hecatónqueros, a balança da guerra mudou, né? E então ficou favorável dessa vez para os olimpianos. E algumas fontes dizem até que na última batalha Zeus enfrentou seu pai uma luta corpo a corpo, aonde ele conseguiu vencê-lo, venceu Cronos. Então ele baniu Cronos, levou e trancafiou ele no Tártaro, no submundo do Hades, né? Então você tem o Hades, que é o submundo, e o fosso do submundo é o Tártaro, que foi criado por uma divindade primordial ainda. E trancou ele, pôs portões de cobre pesados e colocou os hecatônqueros para cuidar desse portão, para que ele nunca saísse de lá. Então dizem que Cronos ficou nesse local e ele começou a criar o seu próprio reino ali, né? Ele começou a governar as almas atormentadas ali e viver ali. Zeus prometeu para Gaia e para Réia, sua mãe, que ele seria um governante melhor. E de fato ele dividiu o poder, ele entregou os poderes dos mares para Poseidon, entregou o Tártaro
para o Hades, né? E ele foi dividindo o poder, mas ele ficou como um deus absoluto, né? Mas ele dividiu mais e houve mais equilíbrio assim no universo ali. Tempos depois, muito tempo depois, quando a humanidade começou a se manifestar aqui na Terra e tudo mais, Zeus perdoou seu pai e resolveu tirar ele do Tártaro e levá-lo até uma ilha, que é a ilha dos heróis, que era onde os heróis mitológicos, quando morriam, iam, né? Eles iam para lá. Então, o Cronos ele passou a cuidar e ser o governante dessa ilha. Mas dessa vez ele estava pacificado e ele cuidou dessa ilha dos heróis pela eternidade, né? Seria um simbolismo de que um herói que vai para o paraíso agora vai viver lá pela eternidade. Então essa é a história da ascensão e queda, né? Do grande titã, né? Que ele era o filho caçula do seu pai e destronou o pai, e ele mesmo foi destronado pelo seu filho caçula também, né? Essa é a história que a gente inicia aqui a nossa jornada, né. Então eu vou Posso fazer um começar. comentário interessante? Porque é uma casualidade, eu estava fazendo uma aula agora, que é do curso Ad Astra, falando sobre as teorias de controle do tempo, que hoje existem, então são modelos teóricos, né, de volta no tempo, de conseguir avançar para o futuro ou retornar ao passado. E com relação a Cronos, que devora, o devorador que devora seus filhos, que é o titã do tempo, esse símbolo que consome, porque o tempo é o que consome tudo, então ele é entrópico, então ele é devorador, ele vai sempre adiante, entrópico porque é expansivo, numa linha só direcional, em direção ao futuro, e nunca em direção ao passado. Mas existe um desses modelos que se chama acompanha alguns modelos de retrocausalidade. Isso significa que um deles é um modelo circular, que se diz que você alcança retornando ao seu passado, causando uma interferência no passado a partir do futuro. Então, ele é um modelo circular, chama CTC, né, e um pouquinho mais de letras. Então, essa retrocausalidade é o que acabou de acontecer com o Cronos, quando ele, depois de devorar os filhos, ele os devolve para o passado, ou seja, é como se ele tivesse voltado no tempo, isso que ele expele, ele volta ao passado, devolvendo aos filhos a vida, que eles estavam presos dentro dele, então eles os solta. É o princípio da retrocausalidade. Enquanto o tempo é sempre uma flecha direcional que devora tudo, um titã, ou seja, quando você alcança a sabedoria ou alcança o conhecimento entre esses titãs, que desafiam a estrutura clássica do modelo da existência, ele pode ser retrocausal e reestrutura a vida. É interessante o conceito, porque na filosofia pitagórica isso também se chama de ciclo cósmico inevitável. Entretanto, a ordem do cosmos é retrocausal, ela se auto-influencia e ela devora em direção ao futuro, mas retorna em direção ao passado, que é a própria imagem do Ouroboros. É interessante que bate com o conceito. Interessantíssimo. E a gente vai por outros caminhos também, chegar por esses caminhos que você está dizendo, muito interessante. Vamos falar um pouquinho de Pitágoras mais para frente também, ele tem que aparecer aqui. Uhum. E vai ser bem interessante. Fantástico saber que você também estava preparando uma aula falando sobre esses temas, né. Física. E E bate com o pela física. conceito. Mas Aqui a era gente tempo, né, então tem a ver. exatamente. Então existem vários caminhos para a gente chegar em um objetivo. Eu vou seguir pelo caminho aqui da simbologia, da história, da espiritualidade, mas vocês vão ver que dá para chegar lá na ciência, que é onde a Maria trabalha bastante, né, gosta também de usar bastante, e vamos embora, vamos fazer aqui pelos slides. Bom, pessoal, aqui a gente vai começar agora a nossa apresentação, depois da gente ter comentado sobre a história de Cronos, né, essa mitologia tão bela.
E aqui a gente vai começar com o cubo de Saturno. Como eu já disse, Saturno e Cronos é o mesmo indivíduo, né? Então, o cubo de Saturno decodificando a prisão que nos liberta. Força maligna ou princípio cósmico. A chave para nossa liberdade não é escapar do cubo, mas aprender a nos tornarmos os seus arquitetos, né? Aqui a gente vai ver a dualidade, né? Onde o cubo, da forma que ele te aprisiona, se você souber jogar o jogo, você pode usar isso para se libertar. Então, primeiro aqui eu mostro essa representação simbólica no mundo da gente hoje em dia, né? Então aqui eu coloquei algumas imagens onde o cubo está presente, marcando o seu território, mostrando que a gente está aqui vivendo aqui na matéria física, né? Então eu coloquei a Caaba, né? Que é um cubo preto gigante que existe em Meca, aonde milhões de pessoas vão todos os anos para ver esse cubo, né? E pessoas do mundo inteiro vão lá, né? Os muçulmanos do mundo inteiro. E essa visita, eles têm um ritual lá, que eles dão 7 voltas em torno do cubo. Ao longo aqui da apresentação, vocês vão ver que o número 7 e o número 6, os múltiplos de 6 ali, eles são números que estão relacionados intimamente com Saturno, né? Com Cronos, Saturno. Estão ligados, assim, visceralmente com ele. Então eles dão 7 voltas ali nesse cubo preto. Dentro desse cubo preto tem uma pedra preta também, que é uma pedra de meteoro, né? E ela é uma pedra que está lá dentro desse cubo. É uma referência simbólica até à pedra que Cronos engoliu no lugar de Zeus, né? Que era uma pedra ali do leito do rio, uma pedra mais escura também. Então tem uma simbologia aí de uma pedra preta, né? Um cubo preto ali também. A gente pode falar muita coisa da Kaaba, mas eu quero mostrar outras imagens aqui em Nova York. Nos Estados Unidos tem bastante simbologia de cubo, né? Então, em Nova York ali tem uma peça ali artística de um cubo bem no meio da praça, com um monte de gente. Então, para sempre estar ali carimbando na mente das pessoas quem é que controla a nossa realidade física, né? Tem também aqui uma bacana aqui do Trump Towers, né? Que é em Istambul. Pelas minhas pesquisas, esse prédio não é do Trump, mas o Trump cedeu o nome para o bilionário que construiu essa torre, né? E ele colocou lá um cubo preto gigante ali. Para não dizer que é coincidência, também em Nova York tem a torre do Trump mesmo, né? Que a base dela talvez não dê para ver direito assim, porque a imagem está pequena, mas ela tem vários cubinhos ali na base do prédio dele, né? Então, assim, tem um monte de cubinho preto ali e a torre. Eu também trouxe aqui, também nos Estados Unidos, mas isso tem no mundo inteiro, um cubo preto ali de um parque de diversões, né? Marcando um território. Só para ilustrar de que tá sempre, essa imagem, esse símbolo, ele tá em todos os lugares, sempre ali mostrando quem é que controla essa parte física, materialista da nossa experiência aqui, né? Então essa é a assinatura de Saturno, né? Esse cubo preto é a assinatura de Saturno, o senhor do tempo, da estrutura e da limitação, tá? O cubo limita, né? O grande professor cósmico que governa a nossa evolução através das limitações. Então ele pode ser um carcereiro que te aprisiona, ou ele pode ser um professor que te ensina, tá? Bom, falando um pouquinho de história, tem na origem, na Mesopotâmia, tem Ninurta, que era o correspondente aí de Saturno, né? Ninurta era apontado como Saturno lá, o astro no céu ali, Saturno era Ninurta. Então era um deus sumério, babilônico, né? Ele era o deus da guerra, da destruição e da agricultura. Então, ele sempre foi, assim, associado à destruição, né? E a renovação, né? Saturno sempre teve essa ligação, porque o tempo é assim, né? O tempo ele tem um começo e tem um fim, então ele sempre destrói, mas para depois construir algo novo, né? Então a agricultura é esse símbolo de algo novo, é uma coisa que você tem que plantar, tem que esperar um tempo para acontecer, para crescer, aí você retira, ou seja, você mata e aquilo lá
volta a crescer novamente. Então o templo é sempre cíclico. Então essa Ninurta era um deus da guerra, da destruição e da agricultura, um templo cíclico, né. Essa referência, como vocês podem ver, existem há milhares de anos, desde que o mundo é mundo. Ninurta tem por volta de 5.000 anos, né, que existe essa referência simbólica aí. Eu pulei aqui na história, porque senão a gente vai ficar falando aqui, né, são milhares de anos de história. Então eu dei uma pulada aqui e eu fui já para a apropriação abraâmica, né, da palavra sabá, porque sábado seria o sétimo dia, o dia de descanso, né, de Deus, e é o dia atribuído a Saturno. Então, sabá é um nome, na verdade, fenício, que é para o nome para Saturno, né, que depois se originou o nome de sábado, né, e que os abrâmicos ali, os judeus e tal, absorveram esse conhecimento, né, é, porque eles foram absorvendo muita coisa dos fenícios, porque os fenícios também eram um povo semita, né, então era natural que essa ideia fosse sendo passada em algum momento. E aqui também eu coloquei o quipá, né, que não é um símbolo judeu, mas romano da submissão da lei e da estrutura. Muita coisa pode ser falado aqui, mas eu optei por vir por esse caminho aqui de ser um símbolo romano da submissão. Pus um slide aqui para explicar o porquê disso, tá? Então a gente tem o ritual romano da Saturnália, muito conhecido, eu acredito por grande parte de vocês, né? Mas é basicamente um dia em que se comemorava para Saturno, né, quando fechava o ano ali de Saturno, e você tinha um ano onde a ordem era invertida. Então, os escravos, eles ganhavam um chapeuzinho, que é essa figura de baixo aí, que tem um cone, e a Maria fala muito sobre isso em algumas aulas, muito assunto sobre isso, mas aqui eu vou falar só da parte especificamente dos romanos aqui, mas é um símbolo, assim, que tem muita coisa para falar. A Maria fez um curso inteiro, falou muito tempo sobre isso, inclusive, assim, é muito legal. Então, ele chama Pileu, esse chapeuzinho. Então, o que acontecia? No dia de Saturno, né, em homenagem a ele, a ordem era invertida. Então, os súditos vestiam esse chapéu para simbolizar que eles tinham um dia livre e que os seus senhores é que iriam servir eles, né? E os senhores é que serviam eles, e eles tinham esse dia livre, então era uma meio assim, uma mudança da ordem, uma bagunça sobre a ordem, né? Gerava um caos social. E a ideia era essa mesmo, né? Era mostrar que sem Saturno, sem a ordem, a disciplina de Saturno, a nossa sociedade tende a ir para o caos e a destruição. Então, ao mesmo tempo, por causa da dualidade que a gente vive, que Saturno ele limita e aprisiona, destrói, sem ele a gente viveria em caos, porque também não teria disciplina e controle social, né? Então, tem que sempre que haver um equilíbrio, né? A Maria cansa de falar para gente que não é ou isso ou aquilo, né? É integrar as coisas. Então, esse é um exemplo de como é. Ah, Saturno é ruim, a energia de Saturno é ruim porque nos aprisionam, mas sem ele você também nós entraríamos em caos total. Tá? Esse é o simbolismo aí por detrás. E eu trouxe aqui também, está bem visível ali o Papa, né, com o chapéuzinho dele ali na cabeça dele, né, que não chama Kippá, Kippá é dos judeus. Do Papa tem outro nome aqui, é Solideu, tá? Então esse chapeuzinho do Solideu, olha que interessante, ele fica ali na cabeça, no chácara coronário, e por acaso tem uma estrela de 6 pontas, que é o símbolo de Saturno. É tanto o símbolo de Saturno que o próprio planeta Saturno tem um hexagrama na coroa dele, né? E é interessante ver que o Papa ali, e os judeus em geral, usa na coroa da própria cabeça um símbolo de submissão a Saturno. Se você for perguntar para os judeus por que eles usam isso, eles vão falar um símbolo de submissão a Deus, a, a, a Deus, né, ao Senhor. Só que esse Senhor, na verdade, é o Senhor Saturno. Tá? Então esse é o símbolo de submissão para Saturno, cobrindo a sua coroa, né, que te liga ao espaço, mas te liga ali para Saturno nesse caso aí. Tá? Aqui.
Então, a física da influência. A ciência moderna revela segredos cósmicos que transformam nossa compreensão sobre influências planetárias e frequências universais, tá? Aqui eu trouxe algumas correlações que eu falei do número 7 em relação a Saturno, né? Então, Saturno ele tem 7 anéis principais, né? Que giram em torno dele. Então, o dia da semana dele é o 7, que é o sábado, que eu já falei. A cada 7 anos, Saturno ele muda de estação, né? Então a estação aqui na Terra, né, a gente, durante um ano a gente tem 4 estações, um ano de Saturno também tem 4 estações. Só que um ano de Saturno são 28 anos mais ou menos, né, aqui da Terra. Então a cada 7 anos é que Saturno muda a estação dele. Muita gente acha que a estação do ano tem a ver com a distância do planeta em relação ao Sol, né? Então, quando a gente está longe do Sol, a gente está no inverno, e quando a gente começa a se aproximar mais do Sol é verão, mas não é assim que funciona. Na verdade, o que influencia as estações e que deixa quente ou frio é a inclinação do planeta. Então, quando o planeta está menos inclinado, vamos dizer assim, mais retinho em relação ao Sol, a luz bate direcionalmente na superfície do planeta, né? É como se fosse aquela brincadeira de lupa, pôr a lupa no Sol, né? E a lupa ela joga o calor do Sol concentrado. Então, quando a Terra está reta, a luz do Sol vem e pega uma superfície do Sol diretamente, e aí esquenta mais. Quando a Terra começa a inclinar no movimento dela, aí o Sol ele começa a pegar uma área maior do planeta. E aí, então, como não há uma força muito intensa ali de frente, ela é espalhada em uma área maior da Terra, então fica mais frio. Então essa é a ideia das estações. Em Saturno também, quando Saturno vai oscilando, vai mudando as estações. E a cada 7 anos que isso acontece. Estou trazendo isso porque isso é muito interessante, porque a cada 7 anos a gente tem grandes mudanças na nossa estrutura mental, espiritual e física. Então aqui eu coloquei os setênios, né? Então a cada 7 anos. Os primeiros 7 anos da vida do homem, a gente começa a crescer e a gente está na fase de absorção. Tudo que contam pra gente, a gente acredita. Você acreditou no coelhinho da Páscoa, você acreditou no Papai Noel, que te contaram, né? Então, quando a gente é pequeno, por causa da nossa estrutura cerebral não está pronta, principalmente a parte do neocórtex, que é a parte do nosso cérebro responsável por ser analítico e fazer perguntas, né, e tudo mais, como essa parte não está desenvolvida, a gente não tem essa capacidade de perguntar ou duvidar ou de fazer análise. Então a gente acredita no que é dito, né? Isso acontece porque a gente nasce com por volta de 23% do cérebro formado. E como a nossa espécie é bípede, a fêmea, né, a mulher, o quadril da mulher, ela ficou menor por causa que começou a andar em pé. E aí, para o bebê sair, ele tinha que sair com a cabeça um pouco menor, senão não passava. Então, a natureza fez com que a gente nascesse com o cérebro em desenvolvimento, um desenvolvimento muito baixo, 23%. E é por isso que, por exemplo, se você vê uma outra espécie, um cavalinho, quando ele nasce, daqui 10 minutos ele está pulando, dando coice e tudo mais, né? O cavalo nasce com quase 80% do cérebro formado. A gente não, a gente vai, só para andar, a gente demora quase um ano, ou um ano, né? Para começar a andar por causa dessa formação cerebral. Então, nos primeiros 7 anos, a gente entra nessa fase de absorção. Aí, de 7 anos até os 14, né, mais 7, a gente tem uma grande mudança que vai acontecendo. Lógico, pessoal, que 7 em 7 anos é uma expectativa média, né, que eu estou dando aqui. Tem gente que é um pouquinho mais avançado, tem gente que demora mais, mas 7 é a média. Então, você entra na fase de modelação dos 7 aos 14, que é aquela fase que o jovenzinho começa a observar mais os pais. O pai fala, ó, não mente pro vizinho. Aí ele pega você mentindo pro vizinho, né? Então ele vai começar a aprender pelo exemplo, ele vai começar a modelar o seu comportamento e o comportamento das pessoas ao redor. Que agora a estrutura cerebral já está um pouco mais complexa, um pouco mais formada, e aí também é uma fase que começa a entrar os hormônios, né? Então, no final dos 14 anos, que muda aí dos 14 para o 21, né? Quando começa dos 14 anos, que é outra mudada de aí do 7 de novo,
Você tem uma outra mudança estrutural completa do ser humano, vai começar a mudar hormonalmente, e aí entra na fase de socialização, que é aquele adolescente que ele precisa ser aceito, que ele precisa estar no grupinho, que o pai e a mãe é meio careta agora, que ele precisa ser aceito pelos outros, pelos amiguinhos, né? Você tem uma fase de mudança muito grande aí também na estrutura psíquica, espiritual e física, né? A menina começa a menstruar, começa a entrar na fase da puberdade, né? E aí isso aí vai durando até os 21 anos. E aí dos 21 aos 28 você tem uma outra mudança grande, que é começa a fase adulta, né? E aí você começa já a procurar o seu caminho, o que você vai fazer e tal. Quando chega aos 28 anos, você tem o primeiro retorno de Saturno, que é muito conhecido para quem gosta de astrologia, né? Fala do famoso retorno de Saturno, que é por volta dos 30 anos, né? 28, 29, a pessoa começa a entrar numa crise, porque ela pensa com ela ali, o Saturno começa a vir cobrar, né? O Saturno retorna e começa a te cobrar. E aí, o que você fez da sua vida? A sua juventude está começando a terminar. Agora você vai começar a entrar na fase adulta e começar a ir para a velhice, né? E o que eu fiz? Eu estou no caminho certo? Não estou? Muitas pessoas entram nessa crise, né? Ela é famosa, essa crise. E a gente chama de o retorno de Saturno. Então, como vocês podem ver, a cada 7 anos, Saturno muda de estação, e a cada 7 anos, a gente muda completamente, né? Estruturalmente. Então, é muito importante perceber essa cronologia entre os 7 anos, né, e os 7 estados dos ciclos de Saturno, tá? Eu coloquei também essa imagem aqui, que foi encontrado em Creta, ela tem mais ou menos 3.500 anos, né, é um disco de Cronos. Você pode olhar que aquele sol central ali, ele tem 7 pétalas ali, né, que simbolizam o Saturno. E muita gente acha que é para colocar só incenso. Ele poderia até ser usado para colocar incenso, mas na verdade ele é um grande calendário cósmico ali de Saturno, onde ele faz contagens dos ciclos lunares, né? E naquele período também era contado os meses os meses eram em 13, número de 13, de 28 dias, que é muito mais fácil de contar do que a gente faz essa mistura aí de 30 dias, 31, né, tudo mais. Era mais simples de contar. Então eles seguiam esse calendário saturniano aí, né, em tempos antigos, por volta de 3.500 anos, né, na idade do bronze, mais ou menos ele tá ali, né. Eu escrevi aqui a harmonia das esferas, a proporção matemática nesse disco, com 8/9 e 15/16 entre Júpiter e Saturno. É uma correlação matemática aqui, que liga os 2 planetas. Mais tarde aqui nos slides vocês vão ver essa correlação de uma outra forma muito interessante, filosoficamente falando. São as mesmas proporções da escala musical pitagórica. Aqui a gente já começa a ver que Pitágoras tirou a proporção e a música das esferas dessa dança cósmica onde Saturno é um dos protagonistas, né. Então a evidência da NASA, eu já tinha falado, né, que Saturno tem aqui um hexágono gigantesco, esse hexágono é maior do que o planeta Terra, algumas vezes maior inclusive, fica ali no polo, de Saturno, né, fica na coroa de Saturno. E ele é uma estrela de 6 pontas, né. A natureza raramente faz, linhas retas assim. Então no mínimo, curioso saber que esse planeta que tem tantas correlações assim, eh, com a gente, né, com o tempo, com a estrela de 6 pontas, em tempos primitivos não, né, em tempos antigos, a gente está falando de 5.000 anos, 4.000 anos. Como é que essas pessoas sabiam dessa ligação de Saturno com o número 6, eh, com essa energia da estrela de 6 pontos relacionada a Saturno? E Saturno, o planeta, ter essa imagem aí que foi tirada pela sonda Cassini quando passou por ele lá em 2011, mais ou menos, que foi descoberto aí com fotos revelando essa estrutura. Eu coloquei a imagem estrela de 6 pontos ali e o cubo, né? Porque dentro do hexágono você consegue retirar o cubo, o símbolo primordial de Saturno, né. Saturno também tem algumas curiosidades, ele emite energia mais do que o Sol,
ele é do que ele recebe do Sol, perdão, né, então ele emite 2 vezes e meia mais energia do que ele recebe do Sol. Ele gera a própria energia dele, né. Então até, é possível, mas aí seria uma outra discussão, que Saturno consiga gerar energia suficiente, recebida pela Lua, que amplifica esse sinal e acaba, interagindo com a gente aqui, né. Mas a gente vai prosseguir isso e depois a gente pode tocar nesse assunto mais tarde em um slide bem específico e bem interessante aqui. Então, o hexágono do Polo Norte funciona como uma antena cósmica, transmitindo frequências. E realmente Saturno emite muitas frequências, e essas frequências a cada 7 anos muda, porque o planeta vai mudando de posição, e a cada 7 anos ele muda a frequência, mas é uma frequência bem interessante a frequência de Saturno, assim, que ele emite, né, frequências de rádio dele. Aqui eu trouxe uma estrutura bastante interessante, a gente vai começar a entrar um pouquinho mais agora na geometria sagrada, tá? E eu trouxe aqui, vamos dizer assim, a quadradura do círculo, né? Que seria mais ou menos um desafio matemático feito pelos gregos antigos, onde eles queriam demonstrar se era possível você enquadrar um círculo, você construir um círculo com a mesma área de um quadrado. Então você tira a área de um quadrado e você tira a área de um círculo, e elas têm que ser equivalentes, né. Claro que aqui, esse desafio, para quem era um iniciado lá, sabia que esse desafio, na verdade, ele era mais filosófico, né. E só que muitos que não eram iniciados, eram neófitos, levavam o desafio, e tentavam realmente enquadrar um círculo, né. E o desafio era você pegar um compasso e uma régua e tentar fazer com o compasso e uma régua que o círculo e o quadrado tenham a mesma área, né. Não é à toa que isso não é possível, porque aí a gente tem o símbolo do número π, tá. O número π é esse valor 3,11415 e ele vai para o infinito, né, muito parecido com o número, φ, né, mas aqui é o número π, tá, que é da circunferência do círculo. A gente consegue, achar esse número π no círculo fazendo, uma conta, na verdade é uma conta até simples, né, que é a circunferência do círculo, né, essa parte que eu estou colocando de laranjinha, ó, a circunferência, vai medir a circunferência do círculo sobre o diâmetro do círculo, né. Então você pega o centro do círculo, traça uma linha reta, tira esse diâmetro e faz ele sobre a circunferência. A partir dessa conta você tem o φ, que é esse número irracional. Então, como o círculo é irracional na numeração dele, ele não pode ser igual a um quadrado. Então você pode tirar ali as medidas do quadrado, ele vai dar um número racional, um número inteiro, né, e você consegue medir, porque é uma linha reta, ali você consegue achar. Agora o π, por ser um círculo, é um número transcendental, né, e por ser transcendental, você não consegue enquadrar eles não podem ter a mesma área, né. Isso filosoficamente significa que o círculo sempre foi o símbolo da espiritualidade, né, e significa basicamente que o espírito não pode ser trancafiado dentro da matéria, que é o quadrado, né, porque o círculo é perfeito, como um espírito, né, ele não tem um início nem um fim, e a partir do centro, em qualquer direção que você vai no círculo, você tem a mesma distância. Então esse é o simbolismo da perfeição e da eternidade, que representa o espírito. E o quadrado é a representação da matéria ali. Então não é possível você prender o espírito na matéria. Porém, né, todavia, portanto, a gente não está aqui encarnado, a gente não somos seres espirituais que está vivendo uma experiência física, ué, se a gente está aqui é porque é possível, né? Então como é que acontece essa ideia de que não é possível, mas é possível, né? Essa confusão aqui, aparentemente matemática, que acontece. Bom, na verdade, assim, os gregos, nesse período, eles estavam muito presos já na lógica, né, e ali começava o embrião de começar a separar a lógica, a matemática, a mente,
e deixar isso separado do corpo e do espírito. Começava ali um processo de separação. Mas os iniciados e o povo que veio antes mesmo, que ensinou inclusive os gregos, os egípcios, eles não separavam as coisas, era tudo junto, era tudo misturado. Então a ciência, o espiritualismo, o espírito e a carne era uma coisa só. Só para demonstrar que essa ideia da quadradura do círculo, ela posteriormente foi o que gerou o símbolo maçônico, tá? Os quadros do quadrado e o compasso do círculo, né? Então vem daí, dessas ideias filosóficas, que vem esse símbolo antigo. Isso é interessante. Então, aqui eu coloquei, ó, a grande pirâmide de Gizé, sempre é pirâmide, né? É a solução em pedra para esse enigma, para solucionar essa parte de, ué, se o espírito não pode ser aprisionado na matéria, como é que a gente está aqui então, né? Suas proporções únicas criam uma harmonia onde o perímetro de sua base quadrada a circunferência de um círculo criado por sua altura são quase idênticos. Vou explicar isso, tá? Basicamente assim, eu tenho uma pirâmide aqui que eu deixei aqui do meu lado, eu não sei se vai dar para ver aí. Consegue ver, Mar? Beleza. Ó, tem uma pirâmide aqui. A pirâmide contém em si o quadrado e o círculo, tá? Se você pegar e fizer um círculo aonde vai pegar as pontas da pirâmide aqui, eu tenho aqui no slide, ó, pegar esse círculo aqui, ó, que eu peguei da ponta da pirâmide, tá vendo? E ela vai encaixar na base da própria pirâmide. Que olha aqui na minha mão aqui, ó, tem uma pirâmide assim, certo? A base da pirâmide é um quadrado. Então, se eu traçar um círculo que pega da ponta da pirâmide, passando por essas outras duas pontas aqui, que é esse caso, ela vai encaixar de forma perfeita na própria base da pirâmide, tá? Então, a pirâmide tem em si própria a conexão entre o espírito e a matéria. Ela que faz a ligação harmônica e energética entre o espírito e a matéria, tá? Então aqui tem esse símbolo, a ligação oculta, né? Você não pode prender o círculo no quadrado, mas você pode construir uma estrutura, sua vida, consciência, que vibre no tamanha harmonia com ambos os princípios, que o infinito e o finito possam coexistir. O cubo de Saturno é a estrutura, o círculo do espírito é o que anima, a sua vida é a tentativa de resolver esse divino paradoxo. Pessoal, quando eu estou falando de círculo, quadrado, triângulo, é só para facilitar o entendimento aqui. Mas isso, no mundo tridimensional, é tridimensional. O círculo é uma esfera, né? O quadrado é um cubo, né? E o triângulo aqui é, na verdade, uma pirâmide, tá? Eu trouxe isso aqui, um estudo muito interessante, eu não vou me aprofundar muito aqui, mas eu achei interessante trazer. O triângulo pitagórico de 3 ali, ele é uma chave que mostra que existe uma correlação entre a estrutura da pirâmide e o planeta Terra com a Lua. Então, o planeta, a Lua é 3:11 em relação ao planeta Terra, né? E essa diferença você encontra no quadrado pitagórico. Você vai somar 3, 4 e 5 ali, dá essa diferença. Então, os antigos já sabiam que, além dessa divisão espiritual, né, da pirâmide ser um portal que vai trazer energeticamente o espírito encaixar na matéria, ele também conecta a Lua com a Terra, né, de uma forma cósmica. É interessante perceber que a pirâmide de Gizé, ela está no centro geodésico do planeta. Então, a partir do centro geodésico, você pode traçar uma linha de uma pirâmide que vai dar exatamente as dimensões que encaixa, enquadra, né? Enquadra a Lua e a Terra, nas mesmas proporções. Essa matemática aqui também vai se relacionar com os conceitos das esferas, das músicas, das notas pitagóricas também, de som, né? Então, decodificando o quadrado em azul, a matéria, o cubo de Saturno,
Esta é a nossa realidade física, a estrutura, a limitação, é o mundo, o hardware, né, o corpo, e o círculo, o espírito potencial infinito. Este é o reino da consciência pura da alma, cuja natureza é transcendental, né. Como eu disse, se voc a pirâmide, né, e aqui está representado como um triângulo, ela faz essa junção da matéria com o espírito. Se você encaixar uma outra pirâmide aqui, invertendo, você tem a estrela de 6 pontas. Esse símbolo aqui, quando ele é tridimensional, ele vira o octaedro estrelado, que é esse símbolo aqui. Esse octaedro estrelado, pela visão espiritualista, chama-se Merkaba. Se você pesquisar o que é Merkaba, está dizendo, é o veículo do espírito. Então as tradições esotéricas estão dizendo que a Merkaba, essa forma geométrica tridimensional, que é a estrela de 6 pontas bidimensional, né? É a mesma coisa, ela é como o espírito se locomove, se transporta no mundo, como ele se materializa, tá? E é o símbolo alquímico também, né? O triângulo para cima é o símbolo alquímico do fogo, né? E é o masculino e também o espírito. E para baixo é a mãe, é a terra, é a água. Então é mais uma vez reforçando que a junção do espírito, do divino, encarnando aqui, porque a terra, a mãe, a água é a mãe que dá a luz, né? A terra que gera aqui essa parte espiritual. Então é a integração. Vocês podem ver, é uma integração que acontece alquimicamente também falando, né? E aqui a Merkaba, que é o octaedro estrelado. Essa perspectiva espelha os ensinamentos não duais que afirma que a consciência e o mundo material não são duas entidades separadas, mas expressões diferentes da mesma realidade subjacente. Tá? Então, não há uma separação entre o espírito da matéria, nunca houve. Elas são integradas. E essa é a matemática da geometria sagrada que estuda isso e mostra isso. Depois, eu vou entrar um pouquinho mais na parte de ciência desse octaedro estrelado aqui, mas a gente vai primeiro ver algumas coisas antes, para isso aqui fazer ainda mais sentido, tá? Bom, aqui eu trouxe o quadrado mágico. Todo planeta tem o seu quadrado mágico, né? Então a história dos quadrados mágicos começou na China antiga, onde se encontrou um quadrado mágico lá, que tinha quase 5.000 anos de idade, né? E ele era um quadrado na ordem de 3. Ordem de 3 é simplesmente que ele tem 3 colunas ou 3 linhas. Então, ordem de 4 é quando tem 4 colunas e 4 linhas, e assim sucessivamente. O quadrado mágico que representa Saturno também é na ordem de 3. Ele tem 3 linhas e 3 colunas, tá? Esse de amarelinho aqui no desenho que eu coloquei para vocês é um quadrado mágico que foi feito no tempo medieval ainda. E ele é um dos primeiros quadrados mágicos da era moderna, né? E a partir desse aqui é que foi se desdobrando os quadrados mágicos depois para os planetas. Eles foram se estruturando depois desse. Esse quadrado mágico, ele tem muitas características. Ele dá sempre o mesmo número na linha e na coluna. Mas aqui eu fiz um desenho, né, de verde, de azul, aqui de vermelho, rosa aqui, que mostra outras ligações interessantes. Então, se você seguir a linha A, que é a linha vermelho, meio rosa ali, e ela vai passando pelo número 1, 2, 3 e 4. Aí a linha B, 5, 6, 7, 8. A C, as, 9, 10, 11, 12, né? E a D, 13, ela vai contando. Interessante observar que esse símbolo aí é muito parecido, né? Basicamente quase igual ao sigilo de Saturno, que é essa imagem do meio aí, tá? Que é uma imagem que quando você soma aí, dá 666. Tá? Que é o número da matéria. Não é o número do demônio, como diz a Igreja Católica, não é isso, não. É o número da matéria, tá? E olha só que coincidência também. É um símbolo extremamente parecido com esse aqui, né? Dos, dos maçons, que parece muito com o sigilo de Saturno, que é o 666, né?
Esse que está mais à direita também é o sigilo de Saturno, e aqui eu estou mostrando o resultado, né, sempre dá 15, nas linhas, nas colunas e nas diagonais. E se você simplifica, 5 mais 1 é 6. Como ele é na ordem de 3, tem 3 linhas, então é 6, 6, 6, ou nas colunas, 6, 6, 6. Então, sempre o número 6, como eu falei, o número 6 está ligado diretamente com Saturno, assim como o 7. Ele representa Saturno. O número 666 vem de Saturno, deus da matéria, que nos prende aqui, mas que se você souber jogar o jogo, ele pode ser o salto que vai te libertar. Olha aqui, agora a gente vai falar um pouquinho mais desse quadrado mágico, misturando com Pitágoras aqui, né? Então eu juntei 3 quadrados mágicos de Saturno, aonde cada quadrado mágico aqui, cada linha, cada coluna vai dar 15, que, simplificando, vira 6. Então é 666, 666, 666, 3, né? E ele gera dentro de si um triângulo. Esse triângulo que está dentro aí, por incrível que pareça, o ângulo dele, o grau dele, adivinha? É 60 graus, 60 graus, 60 graus. 666 de novo, né? E se você criar um outro triângulo ao contrário, você tem aí a Merkaba, né, a estrela de 6 pontos, ligado diretamente a Saturno, e o número 666 de novo aparecendo aí, né? Muito interessante. Então, o Tetráctis foi nomeado pelo filósofo grego Pitágoras e percebido como um símbolo do cosmos. O Tetráctis era considerado, assim, por Pitágoras, um dos símbolos mais fundamentais do universo. E a gente está começando a entender o porquê, né? Então, era tão importante para os pitagóricos que eles consideravam como a base da estrutura do universo em termos de aritmética. E a gente vai ver que realmente é a base da estrutura do universo quântico, né? Da estrutura quântica do universo. Então, a geometria, cosmologia, os pontos representam os números e suas descidas simbolizam a ordem ou o desdobramento da criação do universo, conhecido e a crença a crescente complexidade de sua manifestação. Aqui eu trouxe algumas imagens, né, para mostrar aqui dos estudos das esferas, né, dos 10 números pitagóricos, formando esse triângulo que tem 60 graus. A Maria fala muito sobre esse símbolo, eu acho inclusive que teve o presencial, né, mas você Teve abordou um esse... vídeo que eu coloquei aqui, que é a Tetráctis é o primeiro ponto no ápice, é a unidade, aí os 2 pontos abaixo é a dualidade, 3 pontos é a manifestação da criação, e os 4 pontos é a matéria, a realidade. Então, unidade, dualidade, criação, manifestação e a realidade. É Matéria, lindo, então, 4 pontos, que é o cubo, né? é um cubo. Não, é lindo ver como tem uma junção aqui da matemática junto com a filosofia, né? Isso é uma Sim. estrutura muito boa de ver, muito linda de ver. A gente vê aqui nos desenhos também que você pode extrair o cubo através desse triângulo, né? De várias maneiras possíveis. Então, triângulo pitagórico. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho de matemática, vai ficar meio Telecurso 2000, se liga aí na revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Só para dar um entendimento melhor, né? Então a gente tem aqui o triângulo retângulo pitagórico, né? Famoso aqui. Então a gente tem aqui na ordem de 3, na ordem de 4 e ali vai na ordem de 5. Então, basicamente, você faz as somas aqui, né? Vamos supor que esse quadrado aqui, ó, é o número 3. Esse aqui, maiorzinho, é o número 4, está em pé em 90 graus. E aqui, que é a hipotenusa, é o número 5. Então, o que a gente aprende na escola? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Então, o que significa isso aqui, falando um pouquinho de matemática? Bem rápido, tá? E se eu colocar o quadrado aqui, levar ao quadrado o número 3, eu tenho 9, né? 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado é 16. E a hipotenusa ali,
5 ao quadrado é 25. Então o que acontece? Se eu somar aqui o 9 com 16, ele vai dar 25. Então a soma dos quadrados dos catetos, né, 3 e o 4, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então essa era a matemáticazinha do simples do triângulo pitagórico, né? Então 9 mais 16, 25. E aí, olha que interessante. Se a gente transformar esse quadrado mágico e junto com o triângulo pitagórico, e a gente substituir aqui o 3, o 4 e o 5 pelos quadrados mágicos dos planetas, você tem uma ideia, principalmente filosófica, muito interessante. Porque Saturno é na ordem de 3, Júpiter é na ordem de 4 e Marte é um quadrado mágico na ordem de 5. Então a junção, a soma de Saturno com Júpiter, você vai ter Marte ali, né? O que significa? Saturno é na ordem de 3, o quadrado da estrutura, da limitação e do tempo, a fundação. O Júpiter é o símbolo, o quadrado da expansão, da ordem, da benevolência e da organização. E Marte, que é um quadrado da ordem de 5, da energia, da força e da ação e do conflito. Então a lição oculta é a seguinte: para que a ação de Marte, né, que é a hipotenusa ali, o resultado, para que a ação seja perfeita e harmônica, ela deve ser o resultado do equilíbrio entre a estrutura e a estabilidade de Saturno com a ordem de Júpiter. Qualquer ação que não seja construída sobre uma fundação de disciplina, que é Saturno, e sabedoria, que é de Júpiter, resultará em caos, não em uma manifestação divina. Então, para nós, seres que estamos vivendo aqui para uma experiência física, a gente precisa aprender a ter a disciplina que Saturno oferece, a sabedoria que Júpiter oferece, para que a gente tenha uma ação no mundo que seja reta, honesta e limpa, tá? Esse é um segredo filosófico por detrás dessa matemática tão bela, e é por isso que essa matemática até hoje ela existe, é ensinada nas escolas, os neófitos não sabem disso, mas isso é uma estrutura mágica que nos ensina que se a gente quiser ter uma harmonia aqui no planeta Terra, na parte terrena, a gente precisa ter disciplina, sabedoria, para que as nossas ações sejam corretas. Por isso Eles que codificaram a Saturno relação. é só uma observação, por isso que Saturno tá ligado ao ciclo da consciência, que você falou 777. Então, esotericamente, Saturno é o guardião final da transcendência, né? Ele representa o último planeta visível a olho nu, o limite do sistema solar clássico, o anel do tempo, e na jornada do iniciado, por isso nas sociedades secretas, ele visa ultrapassar Saturno, que é romper a roda de Sansara, transcender o tempo e a matéria, alcançar o reino além dos anéis. Então, combina com essa parte que você estava falando. Combina perfeitamente, nossa, é isso mesmo. Então aqui, o cubo, o carbono e o código 666, né? Como a gente viu, Saturno está ligado com o número 666, né? 666. E ele tem na estrutura dele, inclusive o próprio planeta Saturno, além de ser um símbolo, o próprio planeta em si tem ali um hexágono nele, que é a estrela de 6 pontas. Então, o cubo e o hexágono, né, é a mesma coisa, basicamente, né, a mesma estrutura, só que uma é em 2D e outra em 3D. Quando você olha para um cubo em 2 dimensões, a sua forma oculta é um hexagrama, a estrela de 6 pontas. O hexagrama é o carbono, a estrutura molecular do grafeno. Então, o grafeno, o carbono, a estrutura que forma o carbono, ela se forma ali em hexágonos, né? Estrutura da matéria. E o carbono 12, que é o isótopo mais comum, ela possui 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons, né? 666 na estrutura dela. Então, a conexão é irrefutável. O cubo, a estrela de 6 pontas, a estrutura do carbono, número 666. Isso aqui é basicamente uma prova, uma afirmação de que Saturno realmente tem a energia que controla a matéria, já que o carbono é o símbolo alquímico, nem alquímico, é um símbolo científico, né,
da matéria em si, né. Então a marca da besta do Apocalipse não é um chip ou uma tatuagem. Isso existe também, isso vai ser aplicado, já está sendo aplicado em algumas pessoas, mas aqui é uma assinatura da matéria, é um código da própria vida física, o número do carbono, o elemento que nos aprisiona na realidade do cubo de Saturno. O sistema de controle não precisa de te marcar, você já está marcado pela sua própria biologia. A verdadeira questão é se a sua consciência permanecerá presa no carbono ou se você aprenderá a ativar o seu corpo de luz, tá? Então aqui eu trouxe umas imagens mostrando, né, o ângulo de 60 graus, 60 graus, 60 graus, 666, e todas as correlações que nós temos aqui do cubo, da estrutura fundamental que forma a matéria física, que é o carbono, né? Nós temos a estrutura da fundamental, como você falou, a estrutura da base, que é como eu mostrei no curso anterior. Você tem o elétron, que é a sua imagem de estrutura como um todo, que ele projeta como radiação, digamos assim, que se captura em imagem em certos estudos, tem a ver com a banda onde ele está. Então, você tem a mesma estrutura, só que ela muda de frequência e ela vai se ganhando em complexidade e ela vai alterando o seu padrão. Então, a base dessa realidade é uma base de Saturno, com certeza, né? Porque toda a estrutura química, orgânica, ela depende dessa marca de 6 pontas. Todas as estruturas orgânicas, aromáticas, elas são como a base da vida e elas têm essa estrutura marcada. Mas a forma fundamental é uma coisa, a que segue aí é a complexidade da forma e o seu padrão de energia, ou seja, em que banda de valência, igual o elétron ele está, a sua aparência é alterada. Então, os seres humanos, eles têm uma marca básica, nós estamos em uma realidade básica, entretanto, nós temos todo o potencial de alterar isso, porque a mesma marca te dá 2 caminhos, o da prisão e o da liberdade, por complexidade. Quando se aumenta a complexidade, se ganha a liberdade. Perfeito, maravilhoso. É por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque da mesma forma que a estrutura de Saturno, ela te protege, ela também te aprisiona. E o que Uhum. vai definir, em que estágio você está é o seu conhecimento para você conseguir superar isso através disso, né, superar Saturno através do Em próprio inglês, a Saturno. gente chama isso de building blocks, né? Então, essa é uma estrutura building blocks. Por isso que aumentando a complexidade, você transforma uma realidade em outra. Então, é a mesma coisa aqui. Você utiliza essa mesma estrutura e da forma como ela vai se ligando, as estruturas aromáticas são transformadas e geram, por emergência, novas estruturas mais complexas, como uma célula que surge a partir das moléculas que se ligam com essa mesma estrutura. Perfeito. A gente é incrível perceber como tem as ligações, elas acontecem no macro e no micro, né, Sim. como sempre vai estruturas vão se repetindo. E falando em macro e micro, a gente vai aqui dar uma palhinha da parte científica aqui, né, muito interessante, a geometria do vácuo, a estrutura da matéria. Então o tijolo da construção aí, a gente vê que é o tetraedro, tá, que é a estrutura do vácuo. Eu coloquei algumas imagens dele, né, então você tem aí a pirâmide, uma pirâmide dentro da outra formando ali o octaedro estrelado, que eu mostrei, e ele, se você for juntando ele, ele forma uma estrutura de 64 partes, né, múltiplas ali. E a partir disso, você começa a ter a estrutura do vácuo quântico, que quando você vai juntando, ele vai formando uma estrutura cúbica que permeia toda a malha do vácuo quântico, né. Então aquela estrutura que seria vazia, na verdade não é vazia, ela é o vácuo quântico estruturado de uma forma de equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio vetorial.
né, que é a forma geométrica mais perfeita de equilíbrio entre todas as partes, né, da estrutura perfeita onde mantém a energia equilibrada. Se tivermos dois vetores empurrando um contra o outro, teremos equilíbrio. Porém, ele ficará instável se qualquer outra força vinda de qualquer outra direção quebrar o balanço. Com mais vetores a 90 graus um dos outros, as bordas dos vetores serão maiores que os vetores do centro, o que vai causar instabilidade, porque cada vetor será menor do que o outro. Para haver equilíbrio, o vetor tem de ter o mesmo comprimento. Com vetores do mesmo comprimento, teremos o hexágono, ou em 3 dimensões, o cubo octaedro, conhecido também como vetor de equilíbrio. Acredita-se que essa é a estrutura geométrica do vácuo, porque está em perfeito equilíbrio e todas as forças se cancelam ao centro, gerando a chamada singularidade. Essa estrutura pode ser replicada infinitamente, sem nunca perder o seu equilíbrio. Cerca de 0,00001% da energia do vácuo escapa da singularidade por apenas uma fração de segundo, para imediatamente retornar pelo movimento toroidal. Essa fração de energia que escapa representa todo o universo observável material. Os outros 99,99999 está contido no equilíbrio perfeito da singularidade. A molécula da água, principalmente em seu estado sólido, tem as mesmas características geométricas do vetor de equilíbrio, sempre com 6 lados iguais formando um hexágono, a forma 2D do vetor de equilíbrio. A água contém em si a estrutura geométrica do vácuo, e por isso é a fonte de manifestação física da vida no universo observável. Toda vida emerge da água, assim como toda a existência emerge do vácuo. Então o vazio não é vazio. A física quântica prova que o espaço vazio está, na verdade, cheia de uma energia infinita, o campo do ponto zero. E por que não vemos? Porque ele está nesse estado de equilíbrio geométrico perfeito. Tá? Eu trouxe isso, na verdade, a linha de ciência aqui da Maria aprofunda muito nessas ideias de uma forma magistral, tá? Mas eu só trouxe para mostrar que a gente está vindo de um caminho ali da geometria sagrada, da filosofia, e a gente pode encontrar com a ciência aqui, né? Mostrando que as coisas estão ligadas. É só você saber enxergar os caminhos. Então, isso aqui não é misticismo, é a física da criação. A matéria não é sólida, é uma perturbação no equilíbrio perfeito da geometria do vácuo. É a chave para a energia livre e aprender a perturbar esse equilíbrio. Tá? Bom, aqui eu vou voltar, então, de novo, para a parte simbólica, espiritual, mas agora a gente vai ter um entendimento até melhor, né? A revelação da cruz. Eu trouxe aqui tem um quadro de Salvador Dalí, que é Jesus ali crucificado no hipercubos. O nome do quadro é isso mesmo, tá? Crucificação, Corpus Hipercubus. Dalí, quando pintou esse quadro, nos anos 50, ele já fez de propósito, ele já fez com a ideia mesmo de hipercubo, ele já tinha um conhecimento aí, né? Tanto que ele faz um chão ali bem maçônico, né, mostrando a dualidade do cubo preto e do cubo branco, né? O que representa isso aí? Basicamente, Jesus representa o espírito humano que sai das dimensões superiores e atravessa o tempo e espaço cúbico, né, e vem para a terceira dimensão. Desde Einstein, né, a gente sabe que o universo que a gente vive tem 4 dimensões. As 3 dimensões físicas que a gente conhece, aí a gente tem essas dimensões. Desde Einstein a gente sabe que a gente tem essa quarta dimensão, né, que é a dimensão tempo e espaço, que é uma dimensão não física. Então, quanto às outras dimensões nós podemos nos mexer, nos locomover, ter o controle sobre ela, essa quarta dimensão, tempo e espaço, ela não está no nosso controle. Ela tem uma única direção. O tempo e espaço sempre anda para frente. A gente sempre está indo do presente para o futuro, né? Então é postulado, inclusive, que não é possível você fazer uma viagem no tempo para o passado.
porque o tempo ele sempre vai para frente, tá? Mas aqui eu coloquei o exemplo do hipercubo, né, e até mostrando que o cubo pode ser uma cruz. O que eu quero mostrar aqui? Que o espírito, quando vem descendo para a terceira dimensão, ele passa pelo hipercubo do espaço e tempo e reduz a velocidade dele, reduz a energia dele para uma terceira dimensão. Então ele se sacrifica para uma dimensão superior para ter uma experiência física aqui. A representação de Jesus no hipercubo é isso, é a passagem do espírito descendo para se sacrificando para vir para a terceira dimensão, ter uma experiência física aqui, através do hipercubo, que é o espaço-tempo, né? Tem até aquele filme famoso que eu e a Maria gostamos bastante, eu acho que todo mundo gosta, todo mundo que gosta de ciência acha interessante, que é Interestelar. o Interestelar, né? E ele mostra muito interessantemente como é que funcionaria esse hipercubo, né? Mostra até o personagem principal entrando nesse hipercubo e tendo uma viagem ali, uma viagem física no espaço e no tempo, né? Coisa que a gente não consegue fazer, a gente não consegue é, viajar fisicamente no tempo, né? Mas ali ele mostra uma estrutura que foi criada por eles, né? Eles chamam de eles, onde você consegue viajar fisicamente, o tempo e o espaço vira uma estrutura física que você pode ir para lá, para cá, para o passado, para o presente. Quando a gente encarna aqui na matéria, a gente perde essa capacidade de viajar no tempo. O tempo passa a ter só uma linha para a gente seguir. A gente se sacrifica para ter essa experiência. Essa é a ideia que ele colocou aí no quadro, né? Então, a arquitetura da psique. Tudo que você rejeita em si mesmo, sua raiva, seu medo, seu desejo, não desaparece. Torna-se sombra o guardião que patrulha as muralhas da sua prisão. Sua função é nobre, proteger e identificar que você construiu, mas ao fazer isso, ele o impede de acessar a totalidade do seu ser. Seus nós emocionais, seus gatilhos, aquelas reações automáticas que você não consegue controlar, estes são os seus complexos. Eles funcionam como torres de vigia disparando alarmes. Ansiedade, raiva, medo. Toda vez que algo ou alguém ameaça as paredes do seu cubo, eles se protegem da dor, mas te impede de crescer. O que eu quero dizer com isso? Que o grande cubo que te aprisiona, na verdade, está dentro da sua mente. Aí é que está o cubo que realmente te aprisiona. É aquela famosa saia da caixinha, né? O que aprisiona o ser humano é a mente dele. E que a gente pode ter a raiva, as partes sombrias que a gente coloca no submundo ali, a gente prende os nossos hecatônqueros nas profundezas, mas eles continuam lá, né? A gente prende os nossos ciclopes no interior da Terra, mas eles continuam lá. E só quando a gente aprender que a gente precisa resgatar eles, honrar eles, para que eles nos tragam as verdadeiras armas capazes de nos libertar da nossa mente. Então, para que a gente consiga transcender a nossa sombra, a gente precisa vê-las e trazer à tona, entendê-las, por que elas estão lá, o que elas querem proteger, afinal de contas, e ao entender, elas vão gerar as armas poderosas que te libertarão. Então agora a gente faz sentido aquela mitologia, né, que a gente estava vendo no começo dessa aula, aonde criaturas monstruosas foram trancadas nas profundezas. Isso são tudo que você não gosta em você, que você tranca nas mais profundezas para ninguém saber, mas elas continuam lá e elas são poderosas. Só que se você tiver a coragem de ir lá buscá-las, entendê-las, elas trarão as armas poderosas que te libertarão, tá? Seus nós Complementar isso, emocionais. um pensamento filosófico, então Saturno é o arquétipo da densidade, como nós falamos, mas também é o portão da libertação. É o mestre do tempo, Cronos, o limite que conduz à eternidade. Então todo o poder terreno é saturnino, estrutura, regra, contrato, mas toda a libertação espiritual é solar, expansão, vida
e consciência. Então, o equilíbrio entre ambos é o verdadeiro opus philosophorum, transformar o chumbo saturnino em ouro solar. É bem isso que você estava falando. Exatamente. Esse aí é o segredo de transformar o chumbo em ouro, né? Tá dentro de você. É você transformar esse chumbo, esses hecatônqueros, esses monstros aprisionados, em seres que vão trazer força para você. Vai fazer você conseguir transcender. Esse sim é transformar o chumbo em ouro aí, né? De uma forma mitológica falando. Lindo o que você disse, Má. É o opus philosophorum. Bonito. A iniciação do Saturno. No processo de autoconhecimento e individuação, não é uma batalha contra esses guardiões, é uma iniciação. É a jornada para dentro da fortaleza, não para destruir os guardiões, mas para aprender com eles. Cada complexo é um mapa que aponta para uma ferida a ser curada. Cada aspecto da sombra é um pedaço de poder esquecido e a ser regenerado, né? É reintegrado, na verdade. Estes são os seus professores saturnianos. Eles representam a disciplina, a estrutura e a limitação. Eles são severos, mas sua lição são a chave para a verdadeira liberdade. Ao integrar a sombra e desarmar os complexos, você não destrói a prisão, você a transforma em seu templo. As paredes se tornam janelas, e você finalmente pode enxergar a realidade maior que sempre existiu fora da caixa. Então, a libertação não é escapar do cubo, é tornar-se o seu arquiteto consciente. Transforme o cubo em um dado e aprenda a jogar esse jogo. Então era com essa frase que eu queria encerrar esses slides aqui. Esotericamente, Saturno é o guardião final da transcendência. E tudo que a humanidade precisa entender é que a transcendência não vem de graça, ela vem por esforço e por mérito. Então, toda essa doutrina e essa limitação, mas ao mesmo tempo oferta de conhecimento que Saturno nos dá através do tempo, Cronos, que é a outra versão dele, é exatamente a chance de transcender. E é isso que a humanidade rejeita na sua grande massa. O que é fascinante é que ela adora Saturno na sua versão inferior, negativa, e rejeita Saturno na sua versão superior, positiva. Portanto, ela nunca entende o equilíbrio que há no jogo entre o dionisíaco e o apolíneo, que no final é outra representação do mesmo contexto filosófico de conter, gerar caos, mas sobre um padrão de opressão, que é o que nós temos, e oferecer um mundo melhor, através do Logos solar. Então, ele oferece o Logos invertido, e sem o caminho do inverso, não se chega ao equilíbrio para poder enxergar o padrão superior. Então, é um conhecimento que é importante entender, esse jogo da nossa realidade, é por isso que essa informação é a marca primordial que está em tudo. Tudo que vive, está vivo, contém a marca de Saturno, que é exatamente a simbologia do orgânico. E é esse orgânico que está sendo destruído nessa realidade para passar para a marca do silício. Então, se perde a estrutura orgânica e se vai para a marca do silício, ou seja, desintegra essa realidade para uma outra. Mas isso é a escolha da humanidade, né? Porque ela não faz nada a não ser se manter presa no aspecto inferior e não caminha no processo da transcendência. Perfeito. Na própria mostra que Saturno primeiro foi trancafiado lá nas profundezas do Tártaro, né? E ele começou a governar as almas atormentadas lá. Mas, depois de um tempo, ele foi redimido e ele passou a cuidar dos heróis, né? Ele foi levado para a ilha dos heróis e cuidar daqueles que eram os vitoriosos. Então fica a dualidade de que Saturno ele pode ser um terrível carrasco nas profundezas do seu tártaro, do seu inconsciente, ou ele pode ser aquele senhor que vai cuidar dos gloriosos, dos heróis, que venceram na matéria e agora vão viver a eternidade no paraíso, né?
tem essa dualidade de Saturno, né, que é transformar o chumbo em ouro, né. Saturno é um grande professor, e ele não é mal e nem bom, né, ele é uma força, da natureza, do universo, que nos ensina. Então, o verdadeiro Saturno que a gente tem que combater é esse Saturno da caixinha da nossa cabeça, porque é esse que você tem poder. Às vezes você não tem poder sobre o outro, ou sobre o que está acontecendo no mundo lá fora, mas você pode controlar o seu mundo aqui dentro. Então é através do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo e conhecerá os deuses. Essa frase já está lá no templo de Apolo há pelo menos há quase 3.000 anos, né, e ela continua sendo verdadeira, né, porque a verdade ela é eterna. Então conhecer a ti mesmo e conhecer ali as partes mais sombrias de si, e trabalhar com elas, entendê-las, o que que elas querem proteger afinal de contas, porque cada parte de você não quer destruir você, ela quer te proteger, mas de repente de uma forma negativa, de repente de uma forma que está te trazendo mais prejuízo. É necessário que você tenha coragem de entrar nas profundezas do seu tártaro, enfrentar esses seres, porque eles vão te trazer a força que você precisa para combater todo o mal, né. E aí você vai sair do Tártaro e vai viver com os gloriosos na ilha lá dos heróis. Pegando É carona isso. com você, Saturno, então, como o segundo Sol, ele astronomicamente reflete pouca luz, como você falou, e possui um sistema de anéis que o faz parecer um Sol invertido, uma coroa de sombra. Mas esotericamente é o Sol oculto, o Sol da noite. Porque eu Tem uso o o Sol nome Negro, o Sol Negro no meu tem o Sol livro, Negro. né? O Sol Negro, que ao mesmo tempo é o Sol Níger dos alquimistas, é a base para a transmutação. Então É, representa a consciência oculta por trás da matéria. O Sol espiritual que só é revelado ao iniciado, que atravessa o tempo e a morte. Então é necessário morrer para a prisão, para conhecer a verdade. É por isso que a iniciação maçônica sempre faz a morte, né? nossa, Traz a ideia da morte para a transcendência através da escuridão chegar à luz suprema, que quando você passa pela iniciação te coloca com aquela luz extremamente forte nos olhos, depois da escuridão aquela luz impressiona a alma, né, e faz com que a pessoa entenda que há uma luz superior, maior, claro que no caso deles a intenção é outra, mas simbolicamente o sentido seria esse, buscar a luz verdadeira, o sol que estaria acima, e não o sol que está abaixo, mas a partir do de baixo é que se chega acima. Só que para atingir o de cima, você tem que morrer para essa vida, para ascender para uma nova. perfeito. É interessante que se você pegar o quadrado mágico do Sol, ele vai dar número 11, né, sempre vai dar 11, é um quadrado, mágico que dá Transformação, 11. Se você for transcendência. isso. E se você for somando esses números, adivinha que número vai dar? 666. Uhum. Então há uma ligação realmente do Sol com Saturno, onde o Saturno seria o segundo Sol, o Sol oculto, né, o Sol negro. Tem uma Ele é a ligação. outra metade, né, exato. Uhum. Então eles estão realmente ligados sim, alquimicamente, né, tudo tem uma ligação profunda aí. Até eu não trouxe o quadrado mágico do Sol, mas qualquer um pode pesquisar e vocês vão ver aí que a soma é de 111, e você vai somar e vai dar 666 também, que tem correlação com Saturno. Que representa a metade da fração áurea. Tem um vídeo meu que está no canal, quem quiser ver, antigo, por sinal, que fala da verdade da matemática do 666 e usa a raiz quadrada de 666, que leva a exatamente a fração áurea, e tem uma continha que é feita que a gente percebe exatamente que é a polaridade inferior de uma polaridade superior, e que a resultante é o número de ouro, a fração áurea. Então, a fração áurea contém as duas polaridades. E o nosso objetivo nessa realidade é encontrar o que a fração áurea mostra, é o belo. O belo é a estrutura de tudo, é o equilíbrio, é a forma que gera esse estado de expansão. Então, a gente entra em contato com o belo e expande a visão, encontra a ressonância, a semelhança nas formas da natureza. É o segredo da matemática desse universo. Então, Saturno representa uma metade,
mas é um print de base que necessita ser encontrada através do conhecimento da verdade e passar para um outro mundo, que é o que eu chamo de, quando os alunos começam na escola, eu digo bem-vindo às novas realidades, porque ele passa a transcender de um estado para o outro. Se ele se dedicar bastante, ele vai encontrar as novas realidades. É isso, Rafa. Mandou bem, ficou ótima a apresentação, gostei bastante, por isso que eu fiquei bem quieta. É uma honra. Então, se você prestou atenção, porque se você gostou, já estou feliz, que eu tenho certeza que o público vai gostar também. Com certeza. Né? É um assunto bastante interessante. Quem está aqui gosta desse tipo de assunto, então eu espero que eu tenha contribuído, pelo menos de alguma forma, aí, para um aumento de consciência, aumento de conhecimento, por essa nossa busca, né? Todos aqui estamos para buscar e um vai ajudando o outro. Maria, muito obrigado pela... Eu agradeço, e como sempre eu vou deixar o link do seu livro na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário que eu fixo, tá o link para quem quiser comprar o livro físico, quem quiser comprar o livro digital, vai estar o link lá disponível para o pessoal poder comprar o seu livro. Logo será seus livros. Já estou trabalhando em outros aí, porque o pessoal tem até perguntado, né? Então, mais para frente vai dar certo e a gente vai publicar mais materiais da continuação, vamos ver aí o que nos aguarda, né? Mas é isso, quem puder comprar o livro, quem ainda não tem, e se interessa por esses assuntos, quer saber um pouco mais. Nessa apresentação eu trouxe coisas que não está no livro, mas tem coisas aqui, que tem coisas no livro que não está aqui, né? Tá, que eu deixei lá no livro e não está aqui. Então isso acaba complementando nosso conhecimento, a nossa apresentação aqui. Né? Então, vamos lá, espero que gostem do livro, espero que tenham gostado da apresentação aqui. Muito obrigado, Maria, pela essa participação. Estou gostando de fazer esse quadro aqui nosso, tá bem legal, e a gente combina depois para fazer outros assuntos interessantes. Deixa aí no comentário, pessoal, que vocês querem que a gente aborda, né? Me siga lá nas redes sociais também, eu vou deixar aqui o meu Instagram, para quem quiser seguir lá, sempre estou postando coisas interessantes sobre esses temas, né? Segue a Maria também, se você tá aqui e não seguiu, né? Deixa um like no vídeo aí, viu? Assistiu até agora e não esqueceu de dar o like, né? Dá o joinha aí pra gente, por Sempre favor. esqueço de falar isso. A maioria das pessoas assiste e esquece de dar o like. Então deixa um like aí, se inscreve no canal, aquela coisa toda que os youtubers gostam de falar, tá bom? É isso. Joinha. Joinha. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rafa. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.